naciones se postrarán, reconociendo que eres Rey. Por la eternidad, no adoraré, Señor Jesús, a ningún Dios. Que este mundo me quiera ofrecer, solamente en tu nombre, Cristo, confiaré. Confiaré ante tu presencia, Jesús, me inclinaré y mis rodillas con gozo doblaré para darte la gloria, darte gloria, darte gloria, mi Señor. Ante tu presencia, Jesús, me inclinaré y mis rodillas con gozo doblaré para darte la gloria, darte gloria, mi Señor. Para darte la gloria, darte gloria, mi Señor. Jesús, ante tu nombre, toda rodilla se doblará. Tu santo nombre, toda lengua confesará. Solo ante tu nombre, las naciones se postrarán, reconociendo que A paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor, amadas irmãs, Deus abençoe a todos vocês grandemente. Para mim é um prazer poder estar com os irmãos, para mim é um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com todos vocês, amados ouvintes, amados irmãos. Como vocês ouviram aí o título, né? Irmãos, estamos chegando ao fim, né? Estamos chegando ao fim, amados irmãos, da nossa peregrinação aqui na terra. Muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas estão passando, e gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências, coisas que estão acontecendo, coisas que Deus tem tratado o meu coração, tem mostrado a minha fraca pessoa, tem aberto os olhos da minha alma, tem aberto os olhos do meu espírito para nós enxergarmos o que realmente está acontecendo no mundo, na Igreja de Cristo, entre os irmãos. Mas quero orar com vocês, amados irmãos, agora. Quero orar com todos vocês para que Deus venha dar a vitória para esta transmissão, para nós podermos falar
tranquilamente e que Deus venha tomar conta desta live, amém? Oremos a Deus, amados irmãos. Senhor Deus, o nosso Pai, eu clamo a Ti, Senhor, juntamente com os meus irmãos, pedindo socorro, pedindo a graça a Tua misericórdia, a Tua compaixão, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai. Nossos erros estão diante de Ti. Perdoa-nos, Senhor. Senhor, aqui está a Tua igreja que está se reunindo, Pai, desde o seu lar para ouvir a Tua voz. Senhor, Tu estás no nosso meio. Toma conta, Deus, esta transmissão. Toma conta da internet, toma conta do aplicativo e que somente a Tua voz, Senhor, a voz do Teu Espírito Santo, venha se ouvir entre nós, preparando um povo santo, um povo zeloso, um povo de boas obras, Pai, que aguarda sem mancha a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós ansiamos, Senhor, ansiamos e desejamos a Tua vinda, Pai. Senhor, a nossa alma geme, Deus, com dores de parto, aguardando o dia, Deus, da nossa redenção. Almejamos, ó Deus, almejamos o dia de entrarmos pelas pátrias celestial, a pátria eterna. E a nossa alma, Deus, ela diz: ora vem, Senhor Jesus. Senhor, prepara o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. E toma conta, Deus, desta transmissão, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Amados irmãos, amadas irmãs, o fim está chegando, amados irmãos. Eu posso sentir, amados irmãos, nesses últimos tempos, a profecia do profeta Joel se cumprindo em meu coração, e não só eu, senão que muitos irmãos e irmãs têm sentido isto também, amados irmãos. A profecia do profeta Joel se cumprindo em nossas vidas. A profecia diz: tocai trombeta em Sião, dai alarma no meu santo monte, porque eis que vem o dia terrível do Senhor Jesus. Eu tenho sentido no meu coração um chamado que arde como fogo, uma tocha viva, amados irmãos, em meu coração. Um chamado que não dá para descrever com nossas palavras humanas, mas é um chamado que dá para entender, que se entende perfeitamente. Jesus está voltando. O chamado que foi feito antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, na parábola das 10 virgens, eis que se ouviu um clamor, o noivo vem, sair a encontrá-los. É o chamado que eu estou sentindo, amados irmãos, cada dia, cada vez mais forte, cada vez mais potente, cada vez mais bradante no meu coração, na minha alma. O noivo está vindo, saído ao encontro dele. Dai alarma, essa é a trombeta, alarma, anunciai, saí, se preparai. Amados irmãos, amadas irmãs,
É um fogo infalível, não dá para falar em palavras humanas. Veja aí o mundo em catástrofes. Veja aí quase a terceira parte das árvores florestais do mundo sendo queimadas. Vemos aí a palavra do Senhor se cumprindo. Todo mundo está sendo abalado. A terra está gemendo com dores de parto, anunciando a volta de Cristo. Irmãos, acordem. Você que não sentiu esse fogo arder em seu coração ainda, mas pelo contrário está dormindo, achando que temos mais tempo nesta terra, achando que vamos comprar e vender. É isso que Jesus disse: os últimos dias para o mundo seria comprar e vender, casar e dar-se em casamento, mas o dilúvio chegou e o surpreendeu a todos. Você que não está conseguindo sentir esse chamado, pode que a tua alma esteja dormindo. Você que olha e só sente desejos de prosperar, de marcar viagens, visitar famílias. Você tem planos econômicos, você tem planos financeiros, planos de trabalhos, planos familiares. Mas, no entanto, os escolhidos do Senhor começam a já bradar em seu coração, em sua alma, a voz do Senhor, que diz aos seus: o noivo está voltando, saí ao encontro dele e recebei. Aleluia, glória a Deus. E a nossa alma começa a se acender com o fogo santo do Senhor, e começamos a morrer cada vez mais para o mundo, sentir o forte brado do Senhor em nossa alma: o noivo está voltando. Não há mais tempo, amados irmãos, para se perder. Há muita murmuração no povo de Deus. O Senhor tem falado comigo: o povo está imaduro, o povo está dormindo. Há brigas entre os pastores, há briga entre os que se dizem ser homens de doutrina, e a mesma briga que havia entre os apóstolos. Qual é isso, irmão Alejandro? É briga, búsqueda por superioridade. Os apóstolos disputavam: qual de nós vai ser o maior? Qual de nós vai ser o líder? Jesus disse-lhe: aquele que queira ser o maior, este será o menor, porque vai ter que servir aos seus irmãos. Hoje a briga por superioridade. Qual quer ser melhor que o seu irmão? Qual igreja é melhor? Qual igreja é pior? Qual tem mais sabedoria? Qual não tem? No entanto, que aqueles que têm mais sabedoria devem de se ocupar de passar para os seus irmãos e ter os seus irmãos em Cristo superiores que a eles mesmos. Nós não devemos olhar para nós e nos captar como superiores a alguém, mas devemos olhar os nossos irmãos como superiores a nós mesmos. E isto é o símbolo da humildade. Quem é humilde se humilha. Quem é humilde reconhece que é carne, que é pó, que não é nada diante de Deus. E o povo está dormindo, discussões, enquanto é tempo de sair ali fora e dar a vida por Cristo. É tempo de sair aí fora e dar a vida pelas almas que estão perecendo. As pessoas olham para nós e vêm brigas, vêm discussões, coisas de meninos. Isso é coisa de religião, isso não é coisa de povo santo, não. Isso é coisa de quem Satanás está metendo o seu rabinho, mas não é coisa de quem tem o Espírito Santo de Deus, não. Temos que buscar a graça do Senhor Jesus. Irmãos, só deem glória a Deus aí, quem quer dar glória a Deus. Só digite glória a Deus, preste atenção à mensagem. Preste atenção à mensagem, amados irmãos. Só dê glória a Deus se tem que dar, mas preste atenção, porque o assunto
o assunto realmente, amados irmãos, o assunto é verdadeiro. O assunto realmente é grave, irmãos. Você tem sentido esse chamado de Deus, esse fogo? Não estou falando de falar em línguas, não. Não estou falando de sentir fogo de graça. Estou falando de um fogo que acorda. Estou falando de um fogo que te entristece, um fogo que te abate. Um fogo que te joga por terra em humilhação. Um fogo que te leva à angústia, a chorar, gemer, prantear pelas almas perdidas, a dar a vida por elas. Não estou falando do fogo de falar em línguas, falar em mistério, renovar e depois seguir na mesma meninice. Depois seguir na mesma meninice de briga uns com os outros, de desejo por superioridade. Estou falando do fogo da angústia. Estou falando do fogo da angústia mesmo. Amados irmãos, temos que despertar. O fim está chegando, amados irmãos. Por favor, preste atenção à palavra. Não é tempo mais de ficar em brigas, irmãos. Sentindo. Se você não tem um mundo morto para você, quando eu digo mundo morto, não me refiro só ao que é pecado dos olhos. Pessoas que estão trabalhando mais para as coisas materiais. A palavra de Deus diz no Pai Nosso, nos ensina dizendo: Pai, dá-nos o pão nosso de cada dia, dai-nos. É o pão de cada dia, não é o pão de manhã, de passado, o pão de todo mês. Não, é o pão de cada dia. É o sustento de cada dia. É o necessário para viver. No entanto, eu deverei viver e deverei buscar no de caráter eterno. Vamos buscar as coisas de caráter eterno, irmãos. É o que está escasseando hoje. Quero ler uma palavra, a parábola da levadura, do fermento. E outra parábola lhes falou, dizendo: o reino do céu é semelhante ao fermento, à levadura, que tomou uma mulher e escondeu em 3 medidas de farinha, até que todo foi fermentado. O fermento é a palavra de Deus, é o evangelho da graça. É o evangelho da graça de Cristo. E a farinha é o coração do homem. Quando o fermento do reino dos céus, a graça, o evangelho da graça, ele chega no coração do homem, ela fermenta, ela cresce. E cresce e não para mais de crescer. O que é graça é um favor não merecido.
Quando eu reconheço isso, eu reconheço que eu não mereço nada. Você chega hoje até os crentes de sã doutrina, eles falam muito de graça. Eles falam de graça. Paz e graça seja sobre vós. A graça de Cristo esteja contigo. Que a graça vos seja multiplicada. E a graça, e graça, e graça, mas ninguém sabe o que é graça. Vai e pergunta para eles se eles são salvos. Aqueles que têm certeza da salvação, eles vão dizer assim, ó. Sim, eu tenho certeza. Você vai dizer assim. Aí eu pergunto para eles, e por que você é salvo então? Você que diz ter certeza, por que você é salvo? Eu sou salvo porque eu obedeço a sã doutrina. Eu sou salvo porque, no caso da irmã, porque eu não corto meus cabelos. Porque eu sou humilde. Porque eu sou isto, eu sou aquilo, eu faço isto, eu faço aquilo. No entanto, quando você chega a um crente sincero, fiel, transformado pela graça, e você diz assim para ele, por que você acha que você é salvo? Ele vai te dizer assim, ó, eu não acho, eu sou salvo. Primeiramente, a salvação não vem de obras. Não é de obras humanas, mas é uma obra sobrenatural, divina, do Espírito Santo de Deus, Jesus. Eu sou salvo não porque eu mereça. Eu sou salvo porque Ele me salvou. Eu não me apoio em nada. A sã doutrina que hoje eu obedeço, eu não obedeço ela para ser salvo. Eu obedeço ela porque eu já sou salvo. Porque você é salvo? Porque Ele me salvou. Eu não mereço ser salvo. Eu não me agarro em nada desta vida. Não há justiça em mim, não há justiça em que eu possa me agarrar para eu ser salvo, não há nada que eu possa fazer. Ué, mas você não corta seus cabelos? Não, não corto. Ué, mas você é de não vestir, não falar? Sim, sou. Então, não, é que Ele mora em mim, é por isso que eu sou assim. Jesus disse, se estáis em mim e permaneceis em mim, eu permanecerei em vós, mas fora de mim, separado de mim, nada podeis fazer. Eu sou salvo porque Ele mora em mim, e o que eu sou é porque Ele produz em mim. Eu não mereço nada, eu não mereço o céu, mas eu sou salvo hoje porque Ele vive em mim, porque Ele me perdoa, porque Ele me justifica, porque constantemente eu estou pecando com a minha mente e falar, constantemente estou errando, mas Ele com seu amor me guia. É por isso que eu sou salvo. Eu não me agarro em nada, não há nada, não há obras em mim, não há justiça em mim, não há nada. Isso é graça de Cristo, é você olhar seu irmão e ver ele superior, porque você sabe que você não é nada. Mas quando o Evangelho da Graça chega a você, você vai se apresentar a Ele como servo, como amigo e como filho. Você chegará a Ele como servo e Ele teu Senhor. Você chegará a Ele com todo respeito a Deus. Você chegará a Ele com todo respeito, com todo cuidado. Tem crente que já chega de qualquer jeito na oração, porque ele diz, não, eu sou cristão de sã doutrina, não conhece graça. Mas ele chega com cuidado, com muito temor diante de Deus. Ele vai se apresentar diante de um Deus santo, não é de qualquer maneira, não. Não é que agora estava no meio da farra lá, ele estava no meio da farra, às vezes participando de coisas que não tem nada que participar, pecou durante todo o dia nos seus pensamentos, e ele chega de qualquer maneira falando de língua diante de Deus. Não, chega como um servo, Senhor, já chega tremendo, chega te humilhando, chega chorando, confessando teus pecados, se humilhando, com pó, com cinza, com temor, porque Malaquias diz, de onde sai o sol, aonde se opõe, o meu nome é temido diante de todas as nações. Há esse temor em você. Cuidado que a graça não esteja se tornando libertinagem, que sã doutrina não se torne libertinagem. É quando você pensa que você é algo porque você obedece e você tem direito de chegar a Deus. Libertinagem para muitos.
Mas você chega tremendo, chega confessando os seus pecados, seus erros, chorando, não só de bocas, porque Jesus disse, esse povo de lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Não é só falar que eu sou pecador, você tem que sentir que é pecador. Você deve chorar os seus pecados, deve se descabelar diante de Deus, em pó, em saco e silício, se humilhando, em choro, quebrando, um coração contrito, entristecido por o pecado, humilhado diante de Deus. Deus não despreciará um coração contrito, um coração entristecido, abatido, humilhado. Deus não desprezará, mas chega de qualquer jeito, de qualquer forma, já chega falando em língua, já chega profetizando, já chega se alegrando, dando glórias e aleluias. Cuidado que não se torne a graça soberba em tua vida. Cuidado que a graça não se torne soberba. Cuidadinho, você está chegando diante do Deus Santo. Você está se chegando diante de um Deus que é perfeito, que é 3 vezes santo. Cuidado, reconheça os seus pecados. Reconheça que ainda que você foi lavado e remido no sangue de Jesus, você é imperfeito. Tenha temor de Deus. Se humilhe. E depois você comece a falar com Ele como um amigo. Há pessoas que, Deus me disse, há pessoas que se cansam no caminho. Há pessoas que um mês eles estão lá em cima, mas no outro mês eles descem. No mês estão fortes em oração, jejum, vigor, mas no outro, coitado, tem que andar empurrando crente carrinho de mão. Um dia ele vai sozinho, mas no outro mês tem que andar empurrando ele. Irmão, cadê o culto, irmão? Vamos pro culto. Vamos orar, irmão. Não fique entrar. Vamos, irmão. Crente de carrinho de mão. Tem que estar empurrando ele. O que está acontecendo aí? Deus me disse, não tem amizade comigo. E essa amizade vem em secreto, em privado. Crente que não gosta de orar sozinho, que não gosta de ter o particular, gosta de passar orando no YouTube se exibindo. É bom orar no YouTube com os irmãos, é muito bom. Mas o crente que ora só no YouTube primeiro, não quer nada com Deus, não quer comunhão com Deus, quer se exibir. Estava ouvindo uma pregação do pastor Eduardo, hoje estava ouvindo que subiu a nossa irmã Neuvaise, estava ouvindo culto de doutrina, não o de hoje, que foi ao vivo não. Foi um culto de doutrina que a irmã Neuvaise subiu. O pastor Eduardo falou algo muito certo, ele falou algo bom. E eu digo, pronto, é isso mesmo. Ele disse assim, não, eu orava na igreja, quando eu dirigia a igreja, na IPEREC, ele orava, mas ele falava de oração era com ele, mas que na intimidade ele gostava muito de orar na intimidade, em particular com Deus. 2, 3 horas lá, sendo no particular, ele sozinho, Deus, ninguém via ele. Crente que não tem particular com Deus, não tem comunhão, quer se exibir. E eu quando ouvi isso, eu me alegrei. Por que me alegrei? Porque todo crente em Jesus, que é crente mesmo, ele tem que desejar particularidade com Deus. Ele ama, ele já vai pensando naquele momento, chegar ali e se expor. Mas crente que não tem particular com Deus, que não tem comunhão, ele em vez de continuar crescendo, cada vez um dia cresce, outro mês não cresce, é inconstante em tudo, porque não tem experiência, não conhece a Deus, experiência na oração. Por isso Deus não pode falar, não pode revelar o oculto, o profundo, porque não tem experiência no particular, é isso. Tem que ter experiência, e só isso faz um amigo vai para o oculto, aí ele começa a abrir o coração. Senhor, vem pensamentos de blasfêmia em mim, Senhor. Senhor, eu peco, estou lutando contra esse pecado, me ajuda. E aí abre o coração e chora. Expõe toda aquela dor que ele sente por causa do pecado, por causa das lutas, das dificuldades. Começa a expor a Deus naquela intimidade e chora como uma criança. E começa a sentir o consolo de Deus no seu coração. E começa a consolar. E cada oração é melhor do que a outra. Uma experiência diferente. E depois você eu tenho minha comunhão com Deus. É um encontro. Se torna um crente apaixonado. Um crente vivo. Um crente apaixonado. Cheio de amor por Deus. Cheio de experiência com Deus.
cheio desse amor. Ele não quer ter experiência para depois andar contando ser melhor que os outros. Ele não quer ter experiência para que todo mundo reconheça ele como homem de Deus. Não, ele quer ter experiência na intimidade com Deus. Ninguém sabe, ninguém entende, ninguém compreende o gozo dele ali no íntimo. Ninguém tem nada que ver, ninguém tem nada que saber. Esse é o homem apaixonado por Deus. Abra o seu coração para Deus e você verá como a sua vida vai mudar. Se quebrante a Deus em oração, se humilhe. Senhor, vem pensamento de blasfêmia contra ti. Quantos irmãos que têm pensamentos de blasfêmia contra Jesus? Quantos irmãos que nos aumentam no seu coração em muitos momentos duvidam da fé? Quantos? Somos carne, somos falhos, estamos sujeitos a isso. Exponha isso a Jesus, Ele está esperando que você conte isso a Ele. Ah, pastor Leandro, isso pode se fazer? É claro que pode se fazer. Quando Deus veio, quando Adão e Eva pecou, Ele veio até Adão que disse: Adão, onde tu estás, Adão? Será que Deus não sabia onde Adão estava escondido? Será que Deus não sabia o lugar onde Adão estava escondido? Claro que Deus sabia, mas por que Deus perguntou: Adão, onde estás, Adão? Onde tu estás, Adão? Ele estava esperando que Adão abrisse o seu coração para Ele. E Adão abriu e disse: Senhor, estou aqui. É que nós vimos que nós estávamos nus, tivemos medo e se escondemos. Aí Deus torna a perguntar novamente: quem te disse, Adão, que você estava nu? Será que você comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Que eu disse que não era para comer? Porque Deus perguntou isso se Deus já sabia? Vamos novamente ao caso. Deus está querendo que Adão volte a abrir o seu coração e falar. E depois ele vai a Eva e diz assim: ó, que fizestes, mulher? Será que Deus não sabia o que Eva tinha feito? Claro que Eva sabia, mas ele estava esperando que Eva abrisse o seu coração para ele. Há crentes que têm medo de orar a Deus, têm vergonha: não, estou aqui, eu não vou contar para Deus. Tem vergonha de expor as suas misérias para Deus. E por isso eles estão lutando com as suas próprias forças. E quando eles se sentem no alvo, aí eles veem a Deus e glória a Deus, e aleluia, e é língua estranha. Mas quando eles pegam, rapidamente cai e passa 2, 3 meses de dificuldade. E é o crente é carrinho de mão. Mas quando há essa liberdade, quando há essa confiança com Deus, Paulo disse: e temos confiança de entrar no Santo do Santo, por causa que o véu foi partido. Temos confiança diante dele. Cadê sua confiança? Abra o seu coração, conte suas vergonhas, o que passa na sua mente, suas lutas, suas debilidades, clame por isso. Você vai sentir Deus como nunca você sentiu. Você vai sentir um amor dentro do seu coração, da sua vida, como nunca. Você não vai ver a Deus só como um Senhor, você vai ver a Deus como teu amigo. Jesus disse: já não vos chamarei servos, senão que vos chamarei amigos. E também Paulo disse que por causa do derramamento do sangue de Cristo, o Espírito testifica o nosso coração de que somos filhos de Deus. Você tem sentido isso? Você tem chamado de pai a Deus em oração? Não, eu não estou falando só de chamar a Deus de pai de palavras. Ou porque você entende que Ele é seu pai. Não, de coração, como uma criança, em pranto, em choro. Mas aquele amor de Deus por dentro que te leva a Deus dizer pai, mas com amor, de coração, sentindo aquilo. Tem chorado na presença dEle todos os dias. Quando uma criança nasce, o símbolo do que a criança está viva é o choro. O crente que nasceu de novo, mas que não há contínuo choro em suas orações de humilhação, ele está morto, não nasceu ainda. A crente que diz que o Espírito Santo é só alegria e língua estranha, quem acha que o Espírito Santo é só alegria e língua estranha, não sabe nada do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo que nasceu de novo, Deus dá-lhe o coração dele, ele vai gemer por um mundo caído, ele vai chorar, ele vai se desesperar, vai entrar em pranto e agonia por uma geração perdida, e Deus vai impulsionar, vai consolar ele, vai dar-lhe valentia para ele ir até os perdidos e pregar a palavra de Deus, para ele fazer a obra,
porque muitos estão só no YouTube, não tem a Cristo, não tem amizade com Cristo, não tem amizade, não entrou no grau de ser realmente o Filho de Deus de coração. Muitos aí estão dizendo Pai a Deus, mas falam Pai de palavras, somente de boca falam a Deus de Pai. Muitas aí estão falando Jesus e isto, aquilo, mas é só de boca, não de coração. E esse povo de lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Você pensa que essa palavra é para os crentes mundanos? Você pensa que essa palavra é para as pessoas do mundo que creem da sua própria maneira? É claro que não. Essa palavra é para nós mesmos, crentes de sã doutrina. Me chamam de Pai, me chamam de Deus, mas o seu coração está longe de mim. Quando você louva a Deus, você com o seu coração onde está? Está quebrantado para que Deus receba o louvor? Ou você está esperando aplausos da igreja? Ou você está esperando que outra pessoa diga para você: nossa irmã, nosso irmão, como você canta bonito, como você canta belo. Oh nossa, para que o louvor? Qual é o sentimento? Qual é o coração? Qual é o coração? Qual é o intuito? Estou cantando esse louvor para quê? Para receber aplausos do povo. Pode ser louvor de sã doutrina, mas se eu não tenho o meu coração em Deus quebrantado, e quando louvo a Deus de coração para que Ele receba, o Espírito Santo começa a trabalhar no meu coração, eu sentir um amor tão grande, e eu começo a me sentir tão indigno, tão lixo, mas ao mesmo tempo eu começo a sentir um amor tão grande por Deus, que eu acabo nos prantos, chorando de Deus, chorando, me desespero na presença dEle por o seu amor, pela sua graça, porque eu quero que Ele ouça, eu não estou nem aí se recebo aplausos ou não, mas quando você louva para receber aplausos, para receber que os outros digam que bonito, que bela voz, que isso, que aquilo, para querer aparecer, você está louvando a Deus de palavras, de boca, mas o seu coração está longe de Deus. Quando você prega e quer receber aplausos, e você que expõe toda a sua sabedoria para receber aplausos e que o povo diga: nossa, que mulher de Deus, que homem de Deus, você está pregando, falando de Deus, mas o teu coração está na vaidade e na soberba. Você é vanglorioso. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Onde está? Você treme diante desse Deus. Eu quero te dizer uma coisa: quem se acha homem de Deus não é nada. O mundo tem que ver em você a luz de Cristo. Não é você que tem que dizer para o mundo que você tem luz. É o mundo que tem que ver em você. Muitas pessoas vêm a mim e me dizem: você é homem de Deus? Você se considera um homem de Deus? E eu digo para essa pessoa: você quer saber o que realmente eu me considero? A pessoa me diz: sim, vamos, fale o que você se considera. E eu digo: sabe o que eu me considero? Primeiro, o mais indigno de todos os santos. Segundo, o menor de todos os meus irmãos, que não sou digno nem de ser chamado pastor. E terceiro, todas as minhas obras, o que eu posso fazer para Deus é trapo de imundícia, é lixo. Se quer saber, é isso. Lembra da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Lembra da entrada triunfal? Lembra Jesus que entrou subido em cima de um jumento? O aplauso e a glorificação para Jesus. Né? Que bom, que lindo, que bênção. O jumento se sentia o maior de todos os jumentos. Um jumento carregando a Cristo, recebendo aplausos, honores. Imagina o sentimento do jumento. Se sentiu o maior de todos os jumentos. Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus se baixou do jumento, o jumento voltou para a imundície novamente. Voltou para o trabalho duro, voltou a ser desprezado, voltou para aquele trabalho vil. Nós só somos alguma coisa quando Cristo está em nós. E quando Cristo está em nós, a pessoa não vê em nós, não dizem homem de Deus. A pessoa diz assim, ó: Cristo vivo está falando. Pessoas que querem se aparecer e que o povo reconheça eles como homens e mulheres de Deus. Mas não é isso. Nós somos que nem o jumento.
Desprezados, humildes, é isso que nós somos. E quando Cristo está em nós, o povo não diz, é homem de Deus, é mulher. Não, o povo diz assim, olha aí Cristo falando comigo. Olha Deus falando comigo. O homem não recebe mérito nenhum. Cadê a humilhação? Cadê a humilhação? Eu sou servo, eu sou escravo de Deus. Não tenho desejo próprio, não tenho vontade própria. A minha vontade é fazer a vontade dele. Jesus disse, eu vim como um servo. Servo significa escravo. Isaías 53 fala que o Messias veio como um servo. Veio como o servo do Senhor que sofreu. O servo do Senhor que sofreu. A tradução de servo é escravo. Até Jesus, que era Deus, quando ele veio e desceu, ele veio como escravo. Por que os israelitas não aceitaram ele? Por que os fariseus não aceitaram ele? Porque ele não veio grandão, não veio com poder, não veio mostrando seu Messias, dizendo, eu sou o Messias, eu sou o Messias, eu sou isto. Tanto é que o que tinha ele por homem de Deus, tinha como profeta, nem sequer por um Messias o que ele era. E os israelitas não aceitaram ele, porque não tinha lugar onde ele recostar sua cabeça, seu travesseiro, né? Onde caía a noite, ali Cristo dormia. Por isso que não aceitaram ele. Ele veio como servo, ele veio como escravo. Ele se rebaixou mais baixo do que um campesino tão pobre. Ele veio como escravo.